Muito bem, vamos lá então, agora sim com os debates do programa. Ramon Cujuí, boa noite, seja bem-vindo. A nossa reportagem de abertura, né, sobre, ali a gente viu um vídeo do presidente ontem à noite, né, recebendo brasileiros que estavam lá em Gaza, e essa afirmação agora do senhor presidente da República dizendo que se depender do Brasil, ninguém fica por lá. Por favor. Boa noite, Cícero. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Chico Orlando. Boa noite, Amirlanda, é um prazer revê-lo. Boa noite aí, Juninho, o pessoal da técnica, e boa noite a você que nos assiste aí pelo canal aberto 5.1 da Rema TV e também pelas plataformas digitais, né, da internet, o YouTube, o Facebook, enfim, e o Instagram. Olha, Cícero, quem tem acompanhado o programa sabe que eu venho dizendo isso já faz algum tempo. O presidente disse aí, não é novidade. Primeira coisa, repatriar brasileiros. É obrigação do Estado brasileiro repatriar todo aquele brasileiro que se encontra em situação difícil, principalmente em territórios, né, acometidos por guerra. E eu volto a dizer que a palavra guerra, no caso da ocupação militar israelense na Palestina, ela é inadequada. O que nós estamos assistindo na faixa de Gaza é massacre. Um exército regular jogando bombas sobre um território que tem 12 por 40 de quilômetros de tamanho e bombardeando, matando mulheres, crianças, pessoas civis, indiscriminadamente. O que se tem na faixa de Gaza é um massacre. E a gente precisa sempre reafirmar isso. Não tem condição, nenhuma convenção dessa coisa que se transformou a guerra no século XX, de civilizar a guerra como se isso fosse possível. O Estado de Israel é um Estado criminoso. E eu não tenho a menor dúvida de dizer. O que está se fazendo em Gaza hoje é uma tentativa de extermínio do povo palestino. E a gente não pode ficar calado com o que está acontecendo lá. Israel tem o direito de existir? Tem. É preciso que se respeite o direito do Estado judeu de existir, perfeito. Mas o Estado palestino também precisa existir. É preciso que se respeite o direito da população palestina existir e viver em paz, como disse o presidente Lula. É preciso tirar aqueles que praticaram atos terroristas de cima da mesa, o Hamas de um lado e o exército israelense de outro. O que está acontecendo na Palestina não é uma guerra, eu volto a dizer, é um massacre. E o que o presidente Lula disse agora não é uma coisa da cabeça dele. Os próprios membros do governo israelense falaram, sim, há uma semana atrás, em desocupar Gaza, o norte de Gaza ser tomado por Israel e não ser devolvido aos palestinos e procurar territórios palestinos para colocar os palestinos no Egito ou em outra região. Isso foi dito, né? E isso não pode acontecer. O que existe ali é uma ocupação militar, uma ocupação colonial, é o que Israel faz nos territórios palestinos. E é preciso que as entidades internacionais, que os organismos internacionais ajam, né? Porque não há hoje uma crise humanitária mais grave do que aquela que ocorre na faixa de Gaza, né? E aí sob o beneplácito dos norte-americanos, dos Estados Unidos. A gente precisa olhar para a questão palestina, precisa enxergar o povo palestino. E quando eu falo do povo palestino, eu não estou falando do Hamas. Eu não estou falando do Hamas, absolutamente. Eu estou falando de mulheres, de homens e crianças civis que estão sendo bombardeados, que estão sendo massacrados, né, com a justificativa do ato terrorista que o Hamas cometeu e que todos nós condenamos e que exigimos que aqueles que cometeram esses atos sejam devidamente punidos. O que não se pode admitir é que um exército regular atire bombas sobre a população civil e nós achemos isso a coisa mais natural do mundo. Não é. Muito bem, Zezinho Santos, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1 dessa noite de terça-feira. A sua opinião sobre a nossa matéria de abertura do programa e o vídeo com a fala do senhor presidente da República. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1, aqui eu cumprimento a todos, mas eu quero assim discordar dessa fala do presidente, fala desastrosa, fala toda, mas é uma fala ensaiada, uma fala já a pedida daquilo que o juiz vem repetidamente aqui falando no programa. Quando ele chama que Israel está cometendo atos de terrorismo, eu acho que é uma fala que, meu Deus, é uma fala que afronta a comunidade israelita que hoje já fez uma nota aqui no Brasil. Então, havia uma pressão, ele já subiu o tom, eu não sei, o Brasil perde com isso, porque Israel é uma democracia que cumpre todos os seus protocolos. Israel é uma democracia. Agora o presidente resolve se aliar aos inimigos
aos inimigos de todos parceiros do Brasil, como Estados Unidos e outros. Eu não sei onde que o presidente quer chegar. Isso é uma fala. Aí ele vai para uma live, que é aquela live dos horrores, usa uma live de manhã, que ninguém assiste, que eu já falei. Petista não trabalha, né? Petista não trabalha. Ele acorda tarde. Então, aquele que é trabalhador, não. Acorda de manhã, vai trabalhar. Mas eu vejo que é uma fala que devia respeitar, pelo menos, a comunidade israelense. Devia respeitar que quem foi invadido, na verdade, foi Israel, que foi invadido ali por terroristas criminosos. Hamas é um grupo que está lá, foi mostrado túnel dentro do hospital, usa crianças como escudo, mata crianças e aí joga contra para Israel. Então, já está. Equiparar Israel ao Hamas é algo assim absurdo. O presidente está desconectado. O presidente não sabe nem para onde vai. E aqueles... Eu já esperava falar de que seria essa. Por quê? Porque ele usa o pano de fundo como um palestino, que apoia o povo palestino, mas que defende assim, não estou dizendo que eles fazem a defesa de Hamas, que aí que eu vou ser desonesto, eu não quero ser, mas quando ele fala, olha, quem é que não defende a paz, quem é que não defende? Agora, presidente, tem uma fala dessa infeliz, uma fala que não contribui. Ainda Cícero, vem aqui, Cícero, se quiser vir para o debate, até aqui em off, a gente já viu, e aqui quando você se posiciona, você é um canhoteiro, você, daqui um pouco, eu não sei se você vai apoiar o Hamas, mas vocês usam a Palestina, e eu quero sim que preserve criança, que preserve os palestinos, que são povos trabalhadores, que são povos que merecem respeito. Mas, infelizmente, ali tem uma erva daninha que se chama o Hamas, que mata inocentes, que invadiu lá Israel, que eles que começou, que tem imagens que circulam aí pelo mundo, são imagens que não dá nem para ver. Então, peraí, pelo amor de Deus, o que o presidente está fazendo é passando pano e agora jogou Israel, que agora a oposição está fazendo até um jantar, entendeu? Vai vir, a gente tem pautas importantes, isso não cabia bem. Eu acho que só aqueles radicais da extrema esquerda que defendem esse tipo de fala. Muito bem, Zezinho, eu nem vou te responder, eu vou deixar para o nosso Luzidio, a Mirlando, a advogada Mirlando, que está conosco aqui, que faça esse contraponto às palavras do senhor José Joaquim. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, seu Cícero, comentário. Boa noite, Cujuí. Boa noite, Zezinho. Boa noite, nosso grande amigo que aqui está também, Chico Holanda. o Chico Holanda. E boa noite a você, telespectador. Eu acho que esse assunto merece uma reflexão. E eu começo, Zezinho, exatamente por uma passagem assim, só fazendo uma referência. Por quem os sinos dobram? Dobram por todos os que morrem, em primeiro lugar. Mas dobram, sobretudo, por aqueles que não impedem a morte. E o que nós queremos? Que se extermine Gaza? Aí vem essa... Tem que exterminar todo o Hamas, tem que exterminar. Mas aí tem que exterminar. Como é que criminosos terroristas não defendem a mim, nem passa o pano. Eu não estou defendendo o Hamas, o terrorismo. Eu acho que o ato do Hamas foi terrorista. Isso é óbvio, pacífico, nós não temos o que discutir. Mas não querer ver que essa matança indiscriminada, brutal, nojenta, uma matança que o mundo vai repudiar ao longo da história, porque vai ser julgado esse ato. Não é assim que se faz. Como Hitler exterminou em vários campos, né, o povo judeu, de maneira... a história registrou. Agora, dizer que lá em Gaza, 12 por 40 quilômetros, 2 milhões de habitantes, quer dizer, que se usam
as crianças estão nas casas, não podem nem fugir, não podem andar, porque essa história vai para o sul, não é verdade, não tem corredor humanitário, não tem nada. As bombas parece que são cegas e atingem objetivos onde as pessoas moram. E vai crianças, vai mulheres, vão inocentes. Então, será que nós, esses tiros não dobram por nós, que não faremos nada, que não fizemos nada, que não estamos nem aí para isso que acontece, aplaudindo essa matança? Será que é isso que nós queremos? Será que aí vem a balela de que se usam as crianças estão nas casas dos pais. E as bombas destroem prédios inteiros que vão como se fosse uma destruição que se faz dos prédios abandonados. Então, quer dizer, o que é que nós queremos? Queremos que continue? Ora, nós sabemos que essa história é antiga. Lá, aquela região, foram na época da criação do Estado judeu, 700 mil, li essa notícia, 700 mil palestinos foram retirados para criar o Estado judeu. Temos que criar o Estado palestino, ao menos no tamanho atual da sua superfície, que hoje está reduzida consideravelmente. Então, o que nós queremos é que, claro que o presidente Lula falou com muita propriedade, quer dizer, foi ato de terrorismo o Hamas. Agora, a matança de Israel, que está promovendo, assim, inclusive, quantas mil crianças? Será que nós não temos pena das crianças? Será que a pureza das crianças de uma vida que desabrocha não merece, assim, a nossa compaixão? Será que a gente não tem mais sensibilidade? Que vão as crianças morrendo no colo dos pais, correndo para ver se encontram socorro, não tem. Aí vem a história, não, usa-se as crianças como escudo, não tem, é um espaço como nessa sala, se entrasse aqui um matador, o que é que nós podemos fazer? Quer dizer, se ele dá vários tiros, não tem como a gente escapar. Então, vamos ser sensíveis, vamos dizer, vamos parar com a guerra, até o Biden falou, olha, essa intervenção não pode ser por muito tempo, é óbvio, mas o que eles querem é tomar a faixa de Gaza. Não tem nada. Sempre se diz que a guerra é um roubo. Sempre se quer roubar alguma coisa quando se invade um país. Ora é o petróleo, ora é o ouro, como foi no passado, e outras riquezas. Aqui se quer roubar o território de Israel. Gente, aliás, da faixa de Gaza, Israel quer tomar esse território. Hoje se quer roubar esse território, que Israel quer roubá-lo. Então, o que eu quero aqui, eu fico até assim emocionado quando eu vejo esses quadros horrorosos, que eu tivesse que ver ainda isso. Será que a humanidade esse é o avanço civilizatório? Será que nós não voltamos, regredimos à barbárie mais cruel, desumana, em que o outro é tratado como coisa que se esmaga? Mas ele está falando da fala programada do Lula, uma fala toda ensaiada, a pedido aí dessa militância da qual vocês fazem parte. Não, de quem tem sensibilidade, de quem ama o próximo. Fala desastrosa, de bravateiro. Como assim mesmo? Eu acho que alguém tem coragem de dizer a verdade precisa ser dita uma hora, é preciso acabar com a farsa, com a enganação, com a mentira, com esse papel decorado que embrulha uma bomba. Quer dizer, não, a bomba está estourando na cabeça das pessoas e as crianças estão morrendo, as mulheres estão morrendo, os inocentes estão morrendo. Num formigueiro humano como é Gaza, como você separa Hamas, né? Como você separa o guerrilheiro de uma população de 2 milhões de habitantes? Só tolo que não vê isso. Só os imbecis é que realmente percebem que está tudo certo. Está tudo certo, não. Quando morre alguém, a gente morre junto, morre um pouco de todos nós. Muito bem, é que na verdade acontece o seguinte, todos os destros que a gente vê, que a gente ouve falar em guerra, eles só citam Israel e Hamas. Eles esquecem que tem palestinos no meio disso. Eu não consigo entender como é que você faz uma linha de raciocínio
né, focando em Israel e Hamas e esquecendo o que tem no meio. Né? Eu acho isso um tremendo equívoco, né? Mas como eu não tenho que achar nada... Chico Holanda, boa noite, seja bem-vindo, o seu comentário. Boa noite, Cícero, meu amigo Milando, o Juí, Zezinho, Juninho aqui, a técnica da Rima, a senhora e o senhor que nos acompanham. Bem, esse vídeo aí eu tenho 2 posicionamentos. Primeiro, elogiar a posição do presidente em dizer e trazer todos os brasileiros. Realmente isso aí, estou 100% de acordo com ele e realmente está de parabéns. Agora, esse outro posicionamento dele, tá? Que, aliás, é o posicionamento desde o começo. Mas quando a gente... É só puxar um pouquinho e pensar. No começo do ano, o que ele fez aqui com o ditador, aqui ao lado da Venezuela. Que temos aqui na Venezuela, não, e a pessoas gasolina R$4, passando... né, que não chegou a ainda. gasolina R$4. Não nem falar gasolina, eu vou falar nesse outro termo aí, dos amigos ditadores, que esse sim, o Lula sempre aplaude. Mas também não é longe, porque quando da eleição do Lula, né, houve aquele... ou em verdade ou não, que o Hamas elogiou e parabenizou a eleição do presidente Lula. Então, quando se vê um presidente que defende, como vimos recente lá em Cuba, na África, lá nos países como ditadores, é uma pessoa que está claro, tá? Está claro quando uma pessoa que diz, um presidente que diz que a democracia é relativa e que eles tratam os brasileiros como estão fazendo com as pessoas do 8 de janeiro, pessoas até hoje presas, tá? Enquanto os verdadeiros traficantes, bandidos estão andando aí acima e abaixo, ou seja, tudo tranquilo. É um presidente que nós temos que, infelizmente, ele vai ao contrário de todos os países. De fato, o Cícero agora falou, a guerra é Hamas e Israel. Só que não esqueça, minha senhora e senhor, que quem comanda hoje a faixa de Gaza é Hamas. O comando do governo, quem comanda hoje a Palestina é Hamas. Quem elegeu ou tomou foi o povo palestino. Quantas vezes que Israel atacou a Palestina? Tá? Desde 2006, 2012, 2021, tá? Agora 2023. Tá? Quem foi que atacou sempre? Foi através do comando Hamas, mas dentro da Palestina, comandando a Palestina, e de fato, senador Milando, eles usam sim, usam as pessoas da mesma maneira que aqui usam o MST. O MST, quando faz invasões, ele põe na frente as crianças e as mulheres. E os bandidos mesmo ficam dentro da mata que não aparece. Isso é MST. E o Hamas está fazendo a mesma coisa. Aonde os hospitais, tá? Locais onde eles têm a estrutura de guerra, tá? Isso já está mais que comprovado. Então, essa retórica de vocês da esquerda em tentar dizer que Israel que atacou, Israel é isso, aquilo, Israel está apenas revidando. E agora, se a Palestina, aí junto com o Hamas, que o Hamas é que comanda a Palestina, e aí está morrendo crianças, realmente é de lamentar. É de lamentar. Mas não foi Israel que atacou a Palestina. Foi o inverso. E de maneira covarde, e agora estão pagando por onde buscaram uma grande guerra. Sabendo que Israel é um país que tem um poderio de guerra muito grande. Ou seja, são pessoas que estão dispostas a morrer apenas com um único intuito: querer acabar com Israel de qualquer jeito.